Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No domingo, eleitores de todo o Brasil vão às urnas escolher novos prefeitos e vereadores também. A votação nas eleições municipais do próximo domingo vai cumprir um protocolo sanitário inédito por causa da pandemia. Os brasileiros vão às urnas nesse domingo, dia 15 de novembro, para eleger prefeitos e vereadores nos 5.570 municípios, com a exceção de Macapá, capital do Amapá, que ainda não está com fornecimento de energia normalizado. A população vai às urnas em um momento único, durante a pandemia da Covid, que ainda mata centenas de pessoas todos os dias, e numa data diferente da que estamos acostumados, Dessa vez, a votação será em novembro e não em outubro, como sempre foi. No episódio de hoje, vamos focar nos dois maiores colégios eleitorais do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Juntas, as duas cidades somam cerca de 14 milhões de eleitores. Para falar comigo sobre essa reta final da campanha, as pesquisas de intenção de voto mais recentes e o que marcou a corrida eleitoral, eu recebo hoje meu colega de firma, o nosso analista, o Yuri Pita. Bem-vindo, Yuri Pita, de novo. Olá, Mona. Sempre um prazer estar aqui contigo, com os ouvintes do podcast Tem Mais. Sempre um prazer. Prazer é todo meu. A gente pode usar a definição de mercado financeiro para falar sobre as incertezas, as dúvidas do que virá nas urnas? Volatilidade é a palavra, Yuri Pita? Dá para usar sim, Mona. Tem muita volatilidade, muita incerteza no cenário. Porque já de algumas eleições, os institutos de pesquisa têm notado que muitas decisões têm sido tomadas de última hora pelos eleitores. E nessa eleição agora, para prefeitos aqui no Brasil, adiadas pela pandemia e pela circunstância da própria pandemia, de saída a gente tem uma grande incerteza. Será que todo mundo realmente vai votar? Será que não vai ter gente que, na hora H, vai ficar receosa, falar, meu candidato já tá bem, eu voto no segundo turno, ou, eu tô com medo, não vou votar, não confio. Tem muita coisa que pode fazer o cenário se tornar mais difícil de ser lido. Então, não dá pra gente, pra usar outro termo do mercado, não dá pra comprar a preço de face o que as pesquisas apontam agora. Claro que elas têm demonstrado tendências que condizem com a realidade do que as campanhas percebem, mas tem que deixar um espaço aí pra muita mudança ainda acontecer até domingo. Mas a gente, claro, falando sobre, então, o que vai junto com o Bruno Covas, Pelo que tudo indica, ele sim tá garantido ali no segundo turno, ou com uma possibilidade, eu ouvi gente dizendo, os mais entusiastas, de que ele tem chance, sim, de levar sozinho no primeiro turno por todas essas questões aí que você já elencou. Você concorda ou tem gente animada demais? Eu ouvi essa animação de alguns tucanos. Eu também. E comparação que fizeram, inclusive, foi, olha, na mesma época, na última semana, na eleição passada, 2016, o candidato do PSDB, que era o João Dória, estava com um percentual até menor do que o Bruno. Mas tem duas questões muito diferentes. Primeiro que o João Dória estava numa ascensão como novidade na política, ele vinha do meio empresarial, nunca tinha disputado uma eleição, muito menos uma eleição majoritária como cargo de prefeito. E a segunda questão, ele estava enfrentando um prefeito candidato à reeleição, que era Fernando Haddad, que estava mal avaliado. Também subiu naquela reta final, teve uma votação mais expressiva do que as pesquisas apontavam naquele momento, mas ele tinha uma alta rejeição pela avaliação da gestão dele nos 4 anos à frente da prefeitura. Esse ônus da avaliação, ainda que esteja com saldo positivo, é agora do atual prefeito Bruno Covas. Então, achar que vai ter algum fato novo que o impulsione a ponto de ter 50% mais um dos votos válidos em domingo, talvez seja um pouco de entusiasmo demais. Mas é muito, muito improvável que ele não esteja no segundo turno contra um adversário a ser definido, mano. Não quero conjecturar demais, mas se a gente tiver uma reiteração de uma excelente performance de Bruno Covas, a culpa é da esquerda? É mais ou menos culpa. Por quê? A gente não pode esquecer que essa eleição é a primeira em que se proibiu as coligações proporcionais. O que é isso? Os partidos se juntarem em grandes chapas para eleger vereadores. Não pode mais fazer isso. E qual foi a primeira estratégia que os partidos adotaram? Precisamos ter um candidato a prefeito para esse candidato a prefeito ajudar a eleger a nossa chapa de candidatos a vereador. Então, pressupor que os partidos de esquerda já num primeiro momento, e na verdade isso vale também para os partidos de direita, para quaisquer linhas ideológicas, pedir que esses partidos abrissem mão da sua chapa, do seu candidato a prefeito, em nome de um outro candidato a prefeito, sem ter
essa vantagem de poder eleger vereadores, seria muito difícil, não seria uma boa estratégia partidária para nenhum desses partidos. E aí, quando você me pergunta isso, é porque a grande questão é, se Gilmar Tato e o PT abrissem mão da candidatura ou não tivesse lançado essa candidatura e apoiasse Guilherme Boulos do PSOL, estaria garantido ele no segundo turno? Talvez. Mas a grande questão é que a gente tem ouvido também de várias campanhas, é que está mais difícil. A gente falou dessa incerteza do eleitor que decide de última hora, e tem uma outra dificuldade, que é justamente pegar o eleitor de menor renda e escolaridade, saber o que ele está pensando. E esse eleitor que vive nas periferias de São Paulo, nas grandes comunidades, nas grandes favelas, o PT ainda tem uma aderência nesse eleitor. Então pode ser que o desempenho de Gilmar Tato venha um pouco melhor do que as pesquisas estão indicando, é o que o PT espera. Guilherme Boulos, por sua vez, é um candidato, como já saiu candidato a presidente, tem uma inserção muito forte no meio universitário, no meio acadêmico, no meio cultural, ele já vem com um eleitor muito convicto, pelas pesquisas ali, ele é um dos candidatos que mais tem eleitores convictos de que vão votar nele, não tem chance de mudar de opção até a eleição, mas ele não consegue ainda chegar tanto nas periferias. Tanto que uma das estratégias do PSOL era fortalecer ainda mais o nome da candidata a vice, a ex-prefeita Luísa Erundina, que tem uma história importante nos mutirões habitacionais, dos bairros mais distantes do centro e por aí vai. E a aposta nesse eleitor de periferia também é a aposta de Márcio França, que está por uma legenda também de esquerda, PSB, coligado aí sim com o PDT, por um acordo mais nacional dessas duas legendas. E ele aposta, a aposta de Márcio França é justamente em ter uma chapa forte de candidatos a vereador com muita entrada em bairros de periferia, e isso pode eventualmente alavancá-lo no seu desempenho nas urnas no domingo. Essa é a aposta desses três partidos que a gente define aí como mais à esquerda. Vamos falar então dessa questão das pesquisas, o Datafolha, a ação para não revelar onde estava, o que Celso Russomano fez, o que essa história toda envolvendo a tentativa de não revelação, né, do Datafolha e essa briga toda e o que os números trouxeram, o que isso tudo atrapalha mais Celso Russomano e favorece os outros, Yoripita? Bom, de saída a gente repudia qualquer tipo de censura, claro, né? A divulgação de informações. Não, censura isso é de constatação. Pois é. É pior ainda, não é nem de uma apuração, né? Exato, exatamente. Isso já é complicado, enfim. Nós, como não só por sermos jornalistas, mas como cidadãos, defendemos a liberdade de expressão como um valor, um princípio máximo. Dito isso, a despeito das alegações que Celso Russomano faz em relação à pesquisa, que tem um pouco a ver justamente com isso, com o extrato que se usa na amostra e por aí vai. Mas a grande questão que acontece com o Celso Russomano é que, de fato, ele tem um recall muito forte, porque ele é um deputado federal já de vários mandatos consecutivos, continua tendo uma força, tem um apelo por estar também na mídia constantemente, mais do que os outros candidatos na televisão, só que ele não consegue sustentar isso. E muito do que ele não consegue sustentar na campanha é justamente a estrutura de campanha. O fato de não ter uma chapa de candidatos a vereador com força, por exemplo, com alguns candidatos que podem despontar, podem surpreender, mas não tem uma mesma estrutura e robustez que, por exemplo, a chapa de Bruno Covas tem, ou mesmo a chapa de Márcio França, ou a chapa do PT, que conta com vereadores que mantém os seus mandatos também já há mais tempo. Isso faz diferença na reta final da campanha, essa estrutura, essa relação do vereador com a comunidade, com o bairro, com o reduto eleitoral. Goste-se ou não, movida a interesses legítimos ou a questões que merecem ser investigadas. Mas o fato é que existe isso. Então, isso explica uma parte dessa constante derretimento que Celso Russomano sente a cada campanha. Já é a terceira campanha consecutiva que ele larga na frente e o índice cai. Muito porque o eleitor dele é mais volátil ainda, é um eleitor que não tem tanta convicção de que quer votar nele. Se aparecer uma opção melhor, pode optar por um outro candidato. Isso se viu em 2012, isso se viu em 2016. Agora, a gente não pode nem atribuir tanto aos deslizes que às vezes ele comete, que às vezes fala embora tenha dado declarações polêmicas, mas é um fato que a gente tem percebido que é uma campanha que está com menos exposição do que outras. Seja porque foi adiada, seja porque a pandemia está dominando o calendário, né, e o noticiário aqui no Brasil e mundo afora. Então é uma eleição que tem
menos discussão dos problemas da cidade. Por um lado, ele tem um recall que ele começa de saída, mas por outro, ele não tem mais o ar de novidade que ele teve, por exemplo, em 2012, que ele foi um candidato competitivo, surpreendeu o desempenho dele e depois agora já é o esperado essa queda. O quanto que o apoio do presidente Bolsonaro atrapalhou e atrapalha a vida de Russomano? Essa é uma questão que muita gente, analista de pesquisa, analista político, tenta responder e dá para ter duas hipóteses. Por um lado, São Paulo a gente não pode nunca esquecer, né? A cidade de São Paulo tem cerca aí de 12 milhões de habitantes, tem um orçamento gigantesco e a questão é que, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha uma rejeição muito forte aqui na cidade de São Paulo, então essa rejeição o impede de ser um bom cabo eleitoral. Quando o Celso Russomano começou a campanha, tentou colar a imagem ali e falar que iria fazer um outro programa social nos moldes do Renda Brasil na cidade de São Paulo, mas é um tipo de bandeira que não é a bandeira de Celso Russomano. Então ela já tem uma dificuldade de soar como uma bandeira autêntica. E às vezes eu sou da linha que às vezes a gente atribui essa influência de líderes de outros níveis de governo, como presidente, como governador, e eu acho que numa cidade do tamanho de São Paulo, tem que ser relativizado esse poder de transferência de voto. Então isso vale para o Bolsonaro, vale para o Lula, vale para o governador João Dória, valia para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e por aí vai, para os outros governadores. Pelo que a gente vê da história aqui, talvez 2012 sim, Fernando Haddad foi eleito numa maré de alta popularidade do PT, do ex-presidente Lula na época. A economia ainda estava em alta e isso ajudou. Geralmente, quando a economia está em alta, você acaba ajudando quem está com o governo. Mas se pegar, por exemplo, 2008, quando Gilberto Kassab foi reeleito prefeito, ele já tinha assumido a prefeitura, não foi a influência do presidente Lula que decidiu aquela eleição a favor ou contra ele. Houve, o governador na época, José Serra, foi fundamental para bancar a candidatura dele, para que ele saísse candidato contra um candidato do próprio partido, Geraldo Alckmin, do PSDB. Então foi muito mais uma influência política de decisão partidária do que influência de voto propriamente dito. Eu quero ir com você para o Rio de Janeiro agora, porque essa campanha acontece num momento muito atípico, né, do estado. Vamos pontuar aqui para quem não tem os fatos mais fresquinhos na cabeça. Claro, o afastamento do governador Wilson Witzel num processo de impeachment em andamento e o julgamento da elegibilidade do prefeito Marcelo Crivella, candidato, né, à reeleição, marcado então para essa sexta pelo TSE. Vamos começar contextualizando esse julgamento. O que você fala pra gente, Yuri Pita? Olha, eu acho que quando você estava relatando, dando esse contexto e essa questão do impeachment do Wilson Witzel, me veio logo à memória o que aconteceu em 2016. Em 2016, tivemos eleições municipais no país todo, cerca de 40 dias depois da então presidente Dilma Rousseff ter sido cassada pelo processo de impeachment e Michel Temer ter assumido em definitivo a presidência da República. E aquilo foi fatal para o PT. Não só o episódio do impeachment, mas toda a história, desde 2014 em diante. E o PT teve um desempenho equivalente a 20 anos atrás. Assim, o desempenho do PT em 2016 foi proporcional, foi parecido com o desempenho do PT em 96. A desidratação foi profunda. Retrocedeu 20 anos tudo que o espaço político que o partido tinha conquistado. No caso de Wilson Witzel, não vejo o governador afastado tendo essa mesma capilaridade e uma influência. Ele não tem um candidato que seja dele nessa eleição, não tem um grupo político que é dele, ao contrário. Aliás, eu não vejo ninguém ao lado dele. Você conhece alguém? Exato, ele está completamente isolado. Com perdão da piada, nem mais os funcionários do Palácio Guanabara estão do lado dele, porque ele teve que sair do Palácio da Residência Oficial e foi para casa dele no Grajaú. Então, ele é um político completamente isolado. Então, esse contexto do Rio de Janeiro, é claro que o carioca sente essa crise, mais um governador enfrentando uma crise, isso eleva o descrédito da política, né, das questões do funcionamento das instituições políticas e administrativas do Rio de Janeiro, mas acho que o eleitor carioca da cidade do Rio de Janeiro, ele está fazendo ali inevitavelmente, como acontece quando você tem um candidato à reeleição, um referendo sobre a gestão. E diferente daqui de São Paulo, que Bruno Covas tem um saldo positivo de aprovação da sua gestão, Marcelo Crivella tem um saldo negativo da sua gestão. E está sustentando a candidatura graças a uma decisão da Justiça Eleitoral, né? Exatamente. Também tem essa pendência judicial, mas... Liminar, é uma liminar, não é uma decisão definitiva. Mas
mas do ponto de vista de adesão política e de força política, ele mantém ali uma força, tá com 15% mais ou menos é o índice que tem dado, empatado tecnicamente com duas adversárias, principalmente com Marta Rocha do PDT e Benedita da Silva do PT. De novo a gente vê essa cisão da esquerda que muita gente se questiona se vai haver um movimento de voto útil para que Marta Rocha vá para o segundo turno e se desidrate a campanha de Benedita da Silva para enfrentar Eduardo Paes, e aí repetindo um confronto direita-esquerda mais clássico, né? Eduardo Paes, que já foi do PSDB, foi do MDB e agora tá no DEM e é o líder nas pesquisas aí com praticamente a mesma situação de Bruno Covas. Dificilmente vai deixar de estar no segundo turno. A grande questão é que Marta Rocha não foi a novidade que se esperava dela. Ela não consegue representar esse rompimento com o status quo político, porque ela é deputada estadual, ela tem proximidade com grupos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que também foram investigados, ela foi do grupo do ex-presidente da Assembleia, Jorge Pisciani. Então tem ali um contexto que trava o ar novidadeiro que Marta Rocha poderia ter. E aí a grande questão vai ser essa, se Marcelo Crivella consegue manter também de novo, nesse eleitor de menor escolaridade, menor renda, que é mais difícil de ser captado nas pesquisas de opinião, se não vai ter um eleitor envergonhado de dizer que vota num prefeito tão rejeitado. Isso pode acontecer. Pode ter o eleitor que fala que tá indeciso, mas que pode chegar na urna, não, mas eu gosto do Crivella, ele defende as minhas posições, as minhas bandeiras, o que eu acredito e votar nele. Por quê? Eduardo Paes também tem um passivo de investigações, de suspeitas, nunca foi condenado, mas tem ali é um político mais tradicional que já foi alvo de acusações. Marta Rocha, como eu disse também, a despeito da postura dela, o fato de ser delegada, mas tem um histórico na política. E Benedita da Silva é a única governadora recente do Rio de Janeiro que não foi presa ou alvo de uma operação, porque ela ficou 9 meses ali à frente do governo quando era vice de Antony Garotinho, mas ela tampouco consegue usar essa força porque ainda tem o fato de ser filiada ao PT e a imagem do PT ainda tem um peso, um desgaste importante. Então é também uma situação, deve ter ainda alguma volatilidade, para usar o termo que a gente abriu essa nossa conversa, e a grande questão é se vai haver esse voto útil, provavelmente Marta Rocha, para tentar passar o Crivella, ou se Crivella consegue sustentar a sua posição de segundo lugar numérico e ir para o segundo turno. Sobre essa fragilidade da candidatura do Crivella, tem gente dizendo que ele está mais prejudicado também por causa do apoio do presidente Bolsonaro. Você acha que estão exagerando ou não? Eu acho que pode ter algum peso, sim. Mas a gente não pode nunca esquecer que Jair Bolsonaro é um político do Rio de Janeiro, né? É a família tem uma representação imensa. Força. Ele tem a ex-mulher e o filho concorrendo à vereança, né? A candidatos a vereador, com chance de eleição dos dois. Então, ele tem uma força nesse sentido, e essa força pode ser o diferencial que faça Marcelo Crivella conseguir chegar ao segundo turno. Eu não descartaria, se fizer um cruzamento de votação de Jair Bolsonaro 2018, nas zonas eleitorais do Rio de Janeiro, onde ele teve mais votos, tirando a Zona Sul, que já é onde tem mais rejeição ao nome do presidente, mas talvez a gente veja em alguns bairros da Zona Oeste ou de Zona Norte, que a gente veja que a votação do presidente Jair Bolsonaro em 2018 tem alguma aderência com a votação que Marcelo Crivella pode vir a ter neste domingo. E isso pode fazer a diferença a favor dele. Sabe que a gente abriu aqui o episódio falando que a gente ia olhar para São Paulo e para o Rio, mas essa semana, especialmente os últimos dias, nos forçam a olhar para o que está acontecendo, né, no Amapá. Por causa dessa questão específica de Macapá, né, não vai ter eleição, tem que rolar até o dia 27 de dezembro, né, que é a decisão mais recente, mas tem ali também a interferência direta do todo-poderoso presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, o irmão dele é candidato. Tem uma disputa, faz uma análise olhando para essa situação lá de Macapá, que a gente possa esclarecer e, claro, tirar da cabeça de todo mundo que só interessa
atravessa o eixo Rio, São Paulo e, no máximo, Belo Horizonte. Não, né? O país tem muitas questões políticas que agora apontam, inclusive, para um cenário que a gente pode verificar como uma prévia do que vamos tratar em 2022, né, Yuri Pita? De certa forma, sim, Mona. Agora, como a gente estava falando, como foi uma eleição municipal com pouco espaço para o debate, porque a pauta, né, a agenda pública estava muita força. A Covid, a pandemia, as eleições nos Estados Unidos, o nosso contexto nacional, aqui as questões fiscais. Então, o debate das cidades ficou um pouco mais apertado, teve menos espaço. Nessa questão do Amapá, essa decisão, obviamente, houve uma influência muito forte do presidente do Senado. Sim. Não fosse o presidente do Senado do estado do Amapá, não sei se teria a mesma capacidade de articulação para conseguir tornar esse assunto tão evidente e ao ponto de adiar as eleições. Embora seja uma decisão que foi tomada primeiro pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, depois referendada pelo plenário do TSE, e é uma decisão que faz sentido porque os relatos que chegam de Macapá chegaram até Brasília, que a gente tem noticiado, e aí vale um registro para o repórter Theo Cury de Brasília, que fez um acompanhamento bastante profundo e muito bem feito dessa situação. Por que se decidiu adiar as eleições só em Macapá e não nas outras cidades do Amapá? Porque em Macapá estão ocorrendo episódios de distúrbio social, risco de violência, e havia um risco à segurança dos eleitores. E isso significa, inclusive, um risco de coação do voto desses eleitores. E aí é uma coisa muito séria para a democracia como um todo. Extrapola a questão local do candidato A, B, C ou D. É claro, a gente não pode ignorar que o presidente do Senado é do estado do Amapá e é irmão do candidato que está liderando as pesquisas, mas que parece ter sido o principal alvo da revolta da população local pela falta de energia por praticamente 2 semanas já, né? Com precariedade ali, com rodízio que não funciona direito. E agora ainda a questão, as suspeitas que pairam sobre o que causou a queda de energia e o problema no equipamento ali. A investigação do tal incêndio. Exato, se foi provocado por um fenômeno natural, um raio, ou se pode ter ocorrido algum tipo de sabotagem, o que é ainda mais grave. Então, diante de toda a gravidade de tantas questões preocupantes e importantes, é legítimo, é compreensível que as eleições da cidade de Macapá, que é uma capital e por ser capital, obrigatoriamente tem segundo turno, mesmo se não tivesse mais de 200 mil eleitores, teria segundo turno, é compreensível essa decisão. E segundo as autoridades locais do Amapá, tanto o governo do Amapá quanto o próprio TRE do Amapá, nas outras cidades do estado, não há episódios de distúrbio social e por isso seria possível manter as eleições, inclusive porque as urnas eletrônicas têm capacidade de armazenamento de energia suficiente para o período de votação. Não teria o risco das urnas terem um apagão de urnas durante a votação, que seria um desastre também do ponto de vista de credibilidade das eleições lá no estado do Amapá. E aí é o que você destacou também para finalizar, Mona Lisa. Tem um regramento que as eleições têm que ser realizadas neste ano de 2020. Esse prazo foi definido por aquela medida do Congresso que aprovou o adiamento das eleições de outubro para novembro por causa da pandemia, e com essa condição que, se não fosse ainda possível realizar em novembro pelas questões sanitárias, mas que houvesse o prazo até o fim de dezembro para serem realizadas. Tudo para que nenhum prefeito fique além do dia 31 de dezembro de 2020 no mandato. É que lá tá o caos por causa da pandemia. A gente entrevistou no Expresso o secretário de Saúde do estado. O aumento do número de casos e de mortes é inacreditável, porque as pessoas estão ficando 5, 6 horas numa fila para comprar água. Sim, e não muito tem triste. como, o contato está acontecendo. Aumento de 300% nas notificações, nos hospitais, nas unidades de saúde. O caos. E é importante olhar muito para o que está acontecendo lá, né? Sem dúvida. E aí daria um outro episódio Exato. Aqui do podcast, falar justamente desse problema de infraestrutura da região norte do país. Eu vendo a entrevista que vocês fizeram no Expresso com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, que ele falava exatamente isso, que o problema de logística, até de levar equipamentos, geradores e até insumos e qualquer outro tipo de material para água, alimentação que fosse para o Amapá, você tem uma limitação terrestre. Tem que ser por água ou pelo ar, por barco ou por avião, né? Por transporte aéreo. Então, isso é muito difícil. Essa situação que existe no Amapá, a gente vive, por exemplo, Roraima é um estado que é dependente de energia do exterior, estrangeira, porque não tem ligação com o nosso sistema nacional, né? Com aquele
Todo mundo já ouviu aquela sigla do Operador Nacional do Sistema, ONS. Então a gente ainda é um país, pelas nossas dimensões continentais, com muitas questões para resolver, inclusive nessa de uma coisa que parece tão básica para todos nós, que é a energia elétrica. Sem dúvida. Nossos gargalos de infraestrutura. Onde não há gargalo é no podcast, porque aqui a gente tem o apoio, a presença dos nossos analistas, parceiros de todos os dias. Eu adoro falar com você, é sempre uma delícia aprender. Obrigada. Eu também tô sempre aqui muito feliz, Mona. Sempre um prazer chegar aqui, conversar com você e com seus ouvintes. Até a próxima, querido. Obrigado, um beijão. Outro obrigado. Antes de terminar o episódio de hoje, quero lembrar a todos os nossos ouvintes algumas dicas básicas para a votação desse domingo. Não se esqueça de usar máscara, por favor. Mantenha o distanciamento social, principalmente nas filas, né? Leve a sua caneta, porque as canetas não serão fornecidas pelos mesários. Caso você precise, leve também uma colinha com os números de quem você vai votar, já que os celulares e os equipamentos eletrônicos não são permitidos ali naquele espaço valoroso, precioso, que é a cabine de votação. Exerça o seu voto com consciência. O Item Mais fica por aqui, mas na segunda-feira tem mais papo importante sempre, porque aqui a gente se ouve todos os dias. Então...